Salve galera, eu sou Daniel Tozin, sou designer da Kalahara Surfboards e eu vou falar sobre 3 assuntos polêmicos do universo das pranchas. E o primeiro deles é o rocker. Eu fiz um desenho ilustrativo para vocês. O rocker nada mais é do que a curvatura da prancha. Então, a prancha pode ser mais reta ou mais encurvada. Geralmente as pranchas são mais encurvadas, porque elas ficam mais genéricas. As pranchas com mais curva encaixam melhor na maioria das ondas. Mas em muitos casos, as ondas que a gente surfa não são tão ocas. Então, nesse caso, a gente pode usar uma prancha menos rocker, mais reta. Por quê? Porque segundo a teoria dos fluidos, se o objeto é mais reto e a superfície é mais plana, ele vai fluir melhor. Se ele for mais curvo na superfície, ele vai agarrar mais, mas vai virar mais. Então ele vai ficar com mais dirigibilidade, só que mais solto. Então fica a dica, dependendo do lugar que você vai surfar, dependendo da onda, você pode fazer uma prancha mais reta. O segundo tópico, polêmico também, é as rabetas. As rabetas, as pessoas tendem a dar muita importância para a rabeta e ela não é um item com tanta relevância quando você vai fazer uma prancha, porque o corte da rabeta, o formato da rabeta, ela não influencia tanto na prancha como outras coisas, como a curvatura de fundo, rocker, ou fundo concave, ou V-bottom, ou até mesmo a angulação das quilhas. Vai fazer muito mais diferença do que o corte da rabeta. E aqui eu fiz umas imagens ilustrativas para mostrar que a rabeta, quando ela é swallow, como chamam de fish às vezes também, as quilhas ficam posicionadas mais avançadas, mais para perto do meio da prancha, o que influencia para a prancha ficar mais solta. Então não seria a rabeta em si, mas seria a distância entre a quilha e a rabeta, que o final dela é lá no final, então ela está muito distante. A squash é um padrão mais equilibrado, ele fica numa distância padrão que você consegue controlar melhor em qualquer tipo de onda, tubular ou cheia, pequena ou grande. E a rabeta mais pin, mais pontuda, ela tem uma distância bem curtinha da quilha para a rabeta, ela deixa bem mais dura a prancha. A quilha, quanto mais para trás, mais dura. Então essa seria a maior influência da rabeta, o formato da rabeta no funcionamento da prancha. E o último item, para não se estender, seria um item que os gringos e muitos shapes antigos eles detestam ouvir esse nome, que seria o nome volume. O volume, muitos têm discutido que não é uma coisa importante e nem relevante para fazer uma prancha, mas eu, sendo de uma outra geração, eu já estou mais acostumado com isso. Então no digital, quando você faz uma prancha digital, ela vai ter o volume lá, e quando você faz na mão, você não consegue calcular, é quase impossível calcular o volume de um objeto como uma prancha, que ele é muito assimétrico, né? Então o volume, quando é menos volume, nesse caso aqui, né, você fica mais afundado para dentro da água. Isso vai causar mais controle quando você for surfar, mas vai dar menos remada. Então na hora de entrar na onda não é tão bom, não é tão confortável. Te dá mais precisão para você surfar com mais precisão, mas também é uma outra vantagem depois que você já pegou a onda. Quando você está remando, ela não tem muitas vantagens de ter menos volume. Não tem nenhuma vantagem, na verdade. Já quando você tem mais volume, você tem mais conforto na remada. E em compensação, você joga menos água quando você manobra. Quando você tem menos volume, tem mais prancha para baixo d'água, então vai sair mais água nas manobras. Então, o que eu tenho a concluir sobre o volume? O volume é
talvez seja a medida Mais importante para você fazer uma prancha na atualidade. Por que eu digo isso? Porque quando você tá, ó, o caminho passando. Quando você está acostumado com um determinado volume, por exemplo, eu gosto de surfar com bastante volume. Diria que 30 litros. Tá, porque eu surfo com 30 litros? Porque eu gosto de surfar com prancha que fica em cima da água. Muito em cima. Eu gosto de 30 para cima, porque eu gosto de muita flutuação. Nesse caso eu ganho conforto, ganho remada, mas eu tenho que surfar mais em cima da água. Muita gente não gosta de surfar em cima da água, porque exige mais prática. E quando você tem a prancha mais afundada, você consegue controlar com mais facilidade. Mas é muito gostoso também surfar com mais volume. Muito conforto, muita remada. Menos controle, menos precisão. E, para fechar, o volume é importante porque quando eu consigo surfar com um determinado volume, eu peço uma prancha com esse volume e na hora de surfar não vou sentir tanta diferença na remada, principalmente para entrar na onda, que é uma das partes mais importantes que você vai estar fazendo o tempo inteiro. Então você não vai se entediar tanto com a prancha. É uma prancha com pouco volume, você tem que às vezes se matar de remar para pegar uma onda e daí sim vai sentir a prancha, que talvez não seja a melhor proposta para você se divertir. Então é isso. Concluindo isso aí, cara. Boas ondas.